E deixa eu ver aqui no chat se tem mais alguma questão. Eu tinha visto uma pergunta boa que era direcionada sobre o livro amarelo, que não sei se isso vai ser tratado no Congresso, mas eu penso também vai ser uma das grandes pautas do movimento aqui para frente, que é qual vai ser a tua contribuição no livro amarelo, Ian? Se já tem algo em mente? Eu tenho algumas ideias, só que elas são muito heterogêneas, assim, são muito peculiares, assim, são muito estranhas. Eu até gostaria de... Tem uma coisa que eu estava pensando em escrever de livro, mas eu não sei se é uma boa ideia. Eu vou até compartilhar com vocês aqui os primeiros receptáculos da ideia. Então, eu estava pensando há algum tempo em tentar elaborar um plano para que o Brasil... vejam só, é uma ideia bastante estranha. Tá bom? Então, recebam-a com uma certa indulgência. Se a gente pudesse restituir a Casa Real como uma espécie de autarquia submetida à estrutura cultural do Estado, ou seja, submetida ao Ministério da Cultura, para que você tivesse um aparato estatal que pudesse fazer o trabalho de Estado de reconhecimento, que é basicamente o reconhecimento para obras literárias, reconhecimento para cidadãos ilustres, etc. Uma grande parte que o presidente do Brasil, o chefe de governo, é responsável hoje, que poderiam ser transmitidos a uma coisa mais, menos, como é que eu posso dizer, deletéria do ponto de vista das flutuações políticas. Se a gente pudesse ter um instrumento de Estado que se responsabilizasse pelas homenagens e atos pátrios e que fosse dividida do chefe de governo. Uhum. Em alguns países você tem o chefe de Estado e o chefe de governo. E a ocupação contemporânea do chefe de Estado, que não governa nada, como é o caso da Inglaterra, é se prestar a esses momentos, a fazer parte dos reconhecimentos nacionais, a cidadãos de prestígio, a fazer parte das celebrações de dias que são importantes para a nacionalidade, etc. Me parece interessante que isso esteja nas mãos de algo que não seja o governo, mas uma figura de Estado. E eu acho que a Casa Real poderia ter uma serventia nisso. Isso também poderia conciliar certos traumas históricos brasileiros, que a nossa monarquia acabou de um jeito muito trágico, né? Ela acabou porque ela trabalhou pelo fim da escravidão, e aí você teve um certo... você teve uma rejeição política enorme a ela. Então, eu acho que isso acho que poderia ser útil para o país. Mas é uma ideia muito heterodoxa, muito estranha, e eu não sei se seria bem recebida pelo público. Mas eu acho que é uma solução. Tem, por exemplo, assim, eles declarar o luto oficial seria um dos exemplos? Sim, esses são os instrumentos que cabem ao Estado, não ao chefe de governo, e que seriam divididos por essa abordagem. Que é o que acontece com as monarquias no resto do mundo, hoje em dia, porque elas não têm nenhum papel de governo, propriamente dito, mas elas fazem isso, que é um papel de Estado. Sim. Mas nessa tua proposta não contemplaria, teoricamente, a volta oficial da monarquia, como simbólico chefe de Estado. Teríamos ainda o presidente. Sim, exato. Ou seja, não é um governo pela monarquia. Não, nada disso. Sim. É utilizar a Casa Real como um instrumento para o Estado. Eu acho que... Pode falar. Não, assim, eu ia falar que talvez, em alguns países que existe um paralelo, assim, na África do Sul tem a monarquia Zulu, e tem outro povo também, outra etnia que também tem a sua própria monarquia. E daí eles são simbólicos, assim, eles não têm nenhuma função no Estado, mas o povo ainda tem um respeito, né, o povo Zulu, pelas figuras, então eles têm o rei, o Zulu e tal. E eu acho que, se eu não me engano, isso tem no Havaí também. Nos povos originários do Havaí, eles ainda têm lá os descendentes da Casa Real, que eles cumprem, assim, funções protocolares ausentes de uma função do Estado. Pois é uma ideia bastante heterodoxa, muito distante do atual debate brasileiro, mas eu tenho certeza que é uma ideia que pelo menos geraria muita discussão na sociedade. E só gerar discussão também é muito positivo. Talvez gerar discussão sobre o problema que o Brasil tem, de certa medida, dos assuntos de Estado serem confundidos com os assuntos de governo, já seria muito positivo. Então, é uma proposta dentro de centenas que vão ser discutidas no livro amarelo. Mas eu acho que é uma ideia original e que traz uma luz para alguns problemas no Brasil. Não sei se isso seria bem visto pela sociedade, mas é uma proposta. Eu acho que a gente tem que pensar muito fora da caixa se a gente quiser
sabe, trazer conteúdos originais para solucionar problemas brasileiros. Teve gente aqui no chat que gostou da tua ideia. O Eric Zanon gostou aqui, achou interessante. Ele disse que tem teu apoio. Bem, eu quero que o livro amarelo tenha propostas realmente diferentes, sabe? Que ele traga soluções realmente inovadoras e nunca antes pensadas para o debate brasileiro. Se eu vou agir em algum sentido na elaboração do livro amarelo, vai ser em tentar puxar para que as soluções sejam mais, não vou dizer ousadas, mas o mais autênticas e inovadoras possível. Que interessante. Essa proposta é uma coisa, assim, bem legal, porque eu às vezes eu fico pensando em coisas do livro amarelo, mas sempre são, uma coisa mais, como é um problema da educação, pode ser um pouco disruptivo, mas, assim, sempre é copiando alguma coisa do outro país e tal. E essa é uma proposta muito original, assim, que você deu, né? Jamais me passou pela cabeça alguma coisa nesse sentido, né? Mas ela tem, eu acho que é interessante porque tu vê até essa questão afetiva que tanto os bolsonaristas quanto os petistas têm com o Lula, parece que e isso é uma coisa que eu via lá os descendentes da família real falando na defesa da volta da monarquia, que as pessoas elas precisam de um pai simbólico no Brasil, o povo tem carência disso, né? E eu acho que boa parte do que explica o bolsonarismo é isso, assim, essa afetividade à figura de um líder. E se esse pai simbólico tiver, digamos assim, separado do governo propriamente dito, eu acho que isso é muito positivo. Porque certamente é um pequeno remédio para, digamos assim, esse endeusamento da política brasileira que acontece na figura do presidente, que é tratado como um imperador. Então, eu acho que isso poderia, digamos assim, amanciar o modo sentimental como o brasileiro lida com a política. Você acabou de ver um corte do MBL News RS. Não se esquece de curtir o vídeo, botar um comentário aqui embaixo e se inscrever no canal.